Eu lembro, não é a riqueza que cria oportunidade, é o desconforto que cria oportunidade. Como criar oportunidades? Fala assim, ó, eu não preciso de oportunidades. Aí você fala, não, eu quero oportunidade. Não, a melhor oportunidade não é a dada, é a construída. Qual que é o problema das oportunidades? Elas podem ser dadas. Você quer esperar 10 anos uma oportunidade? Você quer esperar uma pessoa ter benevolência com você? Você quer que uma pessoa ela pare e olhe para você e fale assim, você está aí tanto tempo, eu vou te ajudar. Tem as oportunidades dadas, tem as conquistadas, tem as compradas. E aqui está o segredo. O que é uma oportunidade? É igual dinheiro. O cara me chama, investe aqui. Qual que é o custo da oportunidade? Eu não vou porque dá lucro. Eu quero saber se o dinheiro pode ser um dinheiro inteligente. O que é um dinheiro inteligente? Fala assim comigo, smart money. É o dinheiro que vale mais que dinheiro. Então, por exemplo, colocar o dinheiro num negócio que vai voltar dinheiro, eu não quero pôr. Eu quero que meu dinheiro, além de voltar, volta uma conexão, que volta mais uma história, que volta um monte de coisa além do dinheiro. Eu vou pôr o dinheiro numa companhia, mas o cara não ouve o conselho, você acha que o dinheiro vai voltar? Não volta. E se voltar, volta dando um trabalho lascado. Então, primeiro, vamos construir essa questão de oportunidade. Eu, Pablo, prefiro construir as minhas. E foi assim. Eu lembro que eu pedia para o meu pai tinha influência política e tudo, eu falava, pai, arruma um emprego para mim. Com política eu não arrumava. Ele mexia com isso. Desde pequeno, assim, eu via ele arrumando emprego para todo mundo. Para mim, ele não arrumava. Quer saber, mas eu que vou arrumar meu emprego. Sabe aonde eu arrumei emprego a primeira vez? Na igreja. Estudei sonoplastia e arrumei emprego. Fui sonoplasta. 16 anos de idade, o dia que eu acabei de fazer aniversário, passou poucos dias, peguei minha carteira de trabalho e assinei. Sonoplasta. E aí eu estou lá trabalhando e eu falava, cara, eu fui mandado embora desse emprego. E depois que eu fui mandado embora, eu falei, agora eu tenho que arrumar outro emprego. Eu arrumei um emprego, repositor no Carrefour. Eu olhei para essa oportunidade, eu que mandei o currículo. Falei, eu não quero ser repositor no Carrefour. Mandei para minha irmã virou repositora no Carrefour. Ela ficou brava. Você tinha que ir. Eu falei, mas eu sei. Eu ia lá visitar ela, que eu trabalhava na Oi, que eu peguei outro emprego, né? Eu não recebi uma proposta para trabalhar no grupo Oi Brasil Telecom. Eu arrumei um problema, que era pagar uma faculdade de Direito, que eu não tinha um dinheiro e não tinha ninguém para pagar. Eu estou saindo na porta da Brasil Telecom, de frente da Unip, da Universidade Paulista. Olho do outro lado da rua, quem é que está lá? A Brasil Telecom. Um povão na porta. Cheguei lá, ninguém me chamou. Eu falei, põe meu nome na lista aí que eu vim fazer a prova. Cara, como é que você chama? Ele procurou, eu falei, pode pôr aí que eu vou fazer a prova. Pôs na mão e eu entrei, fiz a prova, passei. Fui promovido no mesmo dia. Aí eu fico pensando, é engraçado. Você fica ouvindo eu te falar de oportunidade e pensa assim, o Marcelo está falando de oportunidade porque é rico. Não, eu estou te contando quando eu era pobre. Eu aprendi a mexer com som com 12 anos de idade. Com 16 eu operava um somzão profissional de milhões. Era absurdo. Eu lá com 16 anos mexendo com aquilo, eu tiro um orgulho absurdo. Quem construiu essa oportunidade? Ninguém me deu essa oportunidade. Eu olhei quando eu era menor, com 12 anos de idade, comecei a aprender, comprava revista de áudio, estudava, aprendi meu primeiro salário, impressionante, R$240. Depois eu fui promovido, né? O salário que foi aumentado, quer dizer, R$360. E aquilo me dava uma alegria absurda. Eu virei atendente de call center, R$525. Eu lembro de virar instrutor, R$1.600. Aí eu lembro de virar tipo gestor dos instrutores, sei lá, R$3.000. Aí virei coordenador, fui ganhando 5, depois fui ganhando 10 mil. Depois eu fui resolver minhas coisas, dando consultoria, ganhando 100 mil por mês, 200, 300, 400, ganhando 1 milhão por mês. O dia que eu ganhei o primeiro milhão por mês, ganhei não, faturei. Faturei meu primeiro R$1 milhão, eu falei, nossa, agora eu vou explodir. E o dia que eu ganhei o meu primeiro R$1 milhão por dia? Aí eu comecei a pirar. Aí depois começou a ganhar 1 milhão por hora, eu falei, esse trem vai dar errado. Como é que constrói um negócio desse? Aí eu vou contar o segredo. Não foi mais oportunidade minha, foi com as pessoas que eu fui construindo. Eu nunca dei oportunidade para ninguém perto de mim. Eu ensino todo mundo a construir. Os meus filhos, eles deram azar nesse quesito de terem vindo lá na minha casa.
Eu não fico dando oportunidade para eles. Eu ensino eles a construir as oportunidades. Eles repetem essa frase: eu dou conta do que eu quiser, eu consigo o que eu quiser, eu determino o que eu quiser e eu luto pelo que eu quero. Eu vou te falar a verdade. Quando eu não tinha dinheiro, era mais fácil criar oportunidade. Hoje eu já tenho, não tenho que ficar criando. Agora eu vou te falar. Se você entender que você carrega a imagem e semelhança do Criador, se você entender que essa geração, o poder que está nela é o poder do digital, não tem como. Os maiores empreendedores, bilionários que eu conheço, está todo mundo no digital. Por quê? Porque essa é a era. Os caras precisam do dinheiro, por isso eles estão lá? Zero. A maioria de todos que eu conheço não precisa. O problema é que cria muito mais oportunidades para os negócios. Talvez você não saiba, um monte de gente fica me acusando. Mas você é vendedor de curso. Que dia! Aqui vende lote, vende carro, vende avião, vende tudo que você imaginar. Curso é uma das coisas que vende? Claro, vende terreno, vende tudo que você imaginar aqui. São 19 segmentos diferentes, mais de 60 companhias. Aí você fala, mas por que isso tudo? Porque foi construindo as oportunidades. Estava lá no Japão. Vocês sabiam que o Japão, não é crítica ao Japão, mas é uma crítica. Tem que assumir. O Japão é o terceiro país de PIB no mundo, sabe disso, né? Top. Você acredita que o Japão usa fax até hoje? Alguém sabe por quê ou não? Porque eles têm orgulho de ter criado a coisa. Sabia que o Japão usa CD até hoje, nos carros? Seu carro tem toca CD? Toca fita, você não tem não, né? O Japão, na Toyota, fabrica carro com toca-fita até hoje. Porque esses caras eles criaram tantas tecnologias que eles não querem desapegar delas. E o segredo do mundo agora é: faça e seja engolido por disrupção, porque o mundo está muito conectado. Então, as oportunidades de hoje, elas são mais simples do que no passado, sim ou não? Eu nunca vi no passado você assistindo live de bilionário falando abertamente como é que funcionam as coisas. Isso nunca existiu. Pelo contrário, como é que era o comportamento dos mais ricos no passado? O comportamento dos mais ricos era: não, nós não vamos dar satisfação nenhuma, não. E nem gostava nem de falar sobre isso, porque era tudo fechado. Agora é tudo aberto, mano. Vou dar um conselho para você. Se você pega um livro, você está construindo uma janela de oportunidade. Se você vai para um país, você está construindo uma janela de oportunidade. Se você está abrindo uma conexão com a pessoa, você está construindo uma janela de oportunidade. E aqui está o segredo. Vocês não estão entendendo como construir as oportunidades. Marçal, Deus dá oportunidade? Deus é a oportunidade introjetada em você através da imagem e semelhança dele. Não sei se você parou para pensar nisso. Eu acho que você tinha que parar um mês para refletir sobre isso. Eu acho que sua vida vai sair mais barata. Aí você fala: nossa, eu preciso que Deus me abençoe. Mas acho que você não entendeu o que eu falei. Deus colocou a imagem e semelhança dele em você. Acho que você não tem que ficar caçando um negócio que já está aí dentro. Deus te deu a natureza, coloca em Salmo 116 que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu para os filhos. E aí você não entendeu que a terra é sua. O que você tem que fazer? Tem que ficar subjugado, tem que ficar achando que é tudo do diabo, tudo é contra você. Você não entendeu até agora o rolê? Deus te deu uma oportunidade, 1/400 trilhões. Qual que é a probabilidade? De você ter vindo. Eu acho isso fabuloso. A vida inteira fomos enganados, os cientistas descobriram agora, que parecia que era o espermatozoide mais rápido era a gente, né? Ele não é o mais rápido, é o mais resistente. É o melhor entre todos. Ou seja, foi alguém escolhido a dedo. Você é uma oportunidade de Deus nessa geração e não entendeu isso até agora. Você não entendeu o rolê. Então, presta bem atenção. Eu sei que você precisa de uma oportunidade de alguém. Isso é o que te ensinaram. Sua mentalidade é vitimista. Sua mente é de autoflagelação, autocomiseração. Nós, o povo brasileiro, a gente não foi ensinado a governar. Nós somos um povo que tem que ser submisso. Sabe o que acontece? Nós estamos diante de uma situação onde qualquer pessoa que cria suas oportunidades é mal vista nesse país. Seu pai não te ajudou? Vai você e faz. Ah, me ferraram no meio do caminho. Não é o que fazem com você que vai determinar onde você vai chegar. É o que você faz com o que fizeram com você. Então vamos lá. Vamos trabalhar esse negócio das oportunidades. Oportunidade precisa ter aquela palavra mágica ali. Ó. O que é? Atitude. Então presta atenção. Quem aqui não é de São Paulo? Levanta a mão. Vocês estão caçando oportunidade aqui, né?
Caçar a oportunidade vai achar, mas criar vai ser um terror. Crie. Quando eu pisei nessa terra, em 2019, aconteceu um negócio absurdo. Eu vim para cá e fiquei chocado de ver que eu me esforçava uma semana inteira para dar um resultado, e em uma noite eu dei o mesmo resultado de uma semana na cidade onde eu nasci. Aí eu fiquei olhando e falando, mano, aqui é diferente. Teve algumas pessoas que falaram assim para mim, quando eu decidi mudar. Você está indo é por causa de dinheiro. Eu falei, não, eu me senti mais valorizado naquele lugar do que onde eu nasci. Eu não estou brincando, não. Eu fazia 15 palestras para dar um resultado. Eu fiz um resultado, eu dei uma palestra numa noite e deu 3 vezes o resultado do que eu fazia 15 vezes mais numa semana de energia. Aí eu olhei e falei assim, eu estou valendo mais aqui. Não é sobre a grana, é sobre valor, é diferente. Eu não sei qual que é o problema com as oportunidades. Na nossa terra a gente vale menos que qualquer outra. Você sabe disso, né? Na nossa terra tem um milagre. Desvalorização do produto. É um milagre. E é bíblico. Jesus não falou isso? O profeta não tem honra na sua casa. Ou seja, partindo de 2000 anos até hoje, todo mundo que está na sua terra, você vale menos. Às vezes eu estou lá em casa explicando, meus filhos não ouvem, eu falo, mano, tem cara que paga 350 mil para ouvir qualquer coisa que eu falo. Eu estou falando aqui, você não está ouvindo. Mano, valoriza o negócio, mano. Tem cara que me manda mensagem. Você sabia que tem cara que já pagou 150 mil reais para almoçar aqui em casa comigo só para mostrar um negócio? Ah, mas a gente não quer ouvir agora, não. Ou seja, na sua casa você é desvalorizado, acostuma. Mas em qualquer outro lugar você vai valer, sabe por quê? Porque todo mundo te vê o tempo inteiro. Essa é a teoria aqui que eu queria... Eu não vou ensinar isso aqui, não. Vocês precisam ser mais queridos, vocês ficam disponíveis demais. Aí fui percebendo que eu era muito disponível, essa disponibilidade diminui o valor. Diminui a disponibilidade que aumenta o valor. Eu não sei se vocês pegaram esse código aí. É gente disponível demais, é capacho dos outros, é égua para montar no lombo, não faz sentido. Gente disponível demais não está vivendo o propósito, não está construindo suas próprias oportunidades. Ponto final. Vamos tratar o negócio. Deus te deu uma oportunidade absurda, que foi dada a vida. Você fez alguma coisa para ter a vida? Não, né? Essa é uma grande oportunidade, sim ou não? Respira agora, todo mundo. Segunda oportunidade, a vida ainda está valendo. Se eu respirar de 1.051.200 horas, está válido. Senta o bambu nesse negócio. São 43.800 dias no máximo, vai viver aqui na Terra. Fora quem tem a capacidade motora, ou a motora mesmo reduzida, você tem seus pés, suas mãos aí? Você está numa vantagem absurda. Vocês têm carro? Está com uma vantagem absurda. Tem celular? Vantagem absurda. Tem internet? Vantagem absurda. Vocês não contam de falar? Sabe ler? Coisas tão básicas. Multiplica todas essas coisas. Vocês têm conexões? Tem gente que vocês conectam? Vocês têm um propósito na vida? Vocês têm uma identidade? Vocês descobriram os bloqueios de vocês? Vocês deram um jeito já de começar a desbloquear isso? Vocês começaram a comprar competência? Vocês começaram a comprar experiência? Eu acho que vocês estão melhorando nas oportunidades. Deixa eu contar um segredo. Eu falo uma coisa e 100 pessoas entendem 100 coisas diferentes. Porque as oportunidades que elas criaram determinam o nível de entendimento delas. Se eu pegar a Bíblia para um religioso, ele entende uma coisa. Se eu falar a Bíblia para um livro, ele entende outra coisa. Se eu falar a Bíblia para um ateu, ele entende outra coisa. Se eu falar a Bíblia para o diabo, é o único que acredita de todo o coração. Alguém pergunta por quê? Porque o diabo está lá, ele é personagem de quase toda a Bíblia. Ele sabe que Deus não falha no que ele fala. O diabo nunca viu Deus voltando atrás. O diabo, ele olha e fala, o que está escrito, então vai ser cumprido. O ateu fala, não, eu vou esforçar para falar que Deus não acredita. Porque imagina você para falar que alguém não acredita. A Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência. Esses 44 mil quilômetros de circunferência é um negócio absurdo, para você entender. Pega o Brasil na vertical e multiplica por 10, é o tamanho da Terra. É grande, né? Alguém aqui já fez o Brasil inteiro ou não? Terrestre. De avião parece uma viagem para a Lua. Estou te falando. Você pega 4 mil quilômetros, você vai num aviãozinho pequeno, você vai pirar, é o fim do mundo. A distância de uma ponta do Brasil até a outra é maior do que do Brasil até a África, em Cabo Verde. Pra você ter uma noção. A distância do Brasil é tão grande de uma ponta na outra que da ponta lá do Amapá até nos Estados Unidos
é maior a do Brasil. É um absurdo o tamanho disso aqui. A gente é grande demais com a mentalidade pequena demais. Se a mentalidade do povo tivesse construído oportunidades com aquilo que Deus nos deu de oportunidade, que é a terra que a gente era a maior nação de todas. Só que aqui é o seguinte, como ninguém constrói oportunidade, o primeiro que construir vai apanhar. O primeiro que se levanta numa oportunidade é o primeiro que vai levar nas pernas. Se ele aguentar, aí você não aguenta, cai e fala, não, esse mundo é difícil, eu não gosto de gente. Quem não gosta de gente está jogando fora uma oportunidade que Deus te deu. Amar e amar semelhança que Ele te deu. Quem não gosta de gente está assinando um atestado. Eu odeio a mim mesmo. Mas como é que eu vou confiar em gente que não é de confiança? Deus confiou em amar semelhança dele, isso é o suficiente. O resto é imaturidade. Eu sei que é triste, mas vocês queriam confiar em todo mundo. Mas a metade da Bíblia, dos 30 e poucos mil versículos, fala o seguinte. Está em Salmo 108, eu acho, ou 118. Eu não sei, eu acho que é o Salmo 108. Na metade da Bíblia, exatamente, dividir capítulo para um lado e capítulo para o outro, metade da Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no outro. 118, 9. Confia no Senhor. E os demais? O resto é problema de maturidade, é para gente que tem formação de caráter ainda, é gente que é nutrido só por lucro, é gente que morre de medo de ser criticado, é umas bobeiras que dá para superar, entende ou não? Você quer construir novas oportunidades ou não? Se você não soubesse a ler, um monte de oportunidade não dava para ter, certo? Eu lembro que eu precisei do diploma de Direito, que eu tenho a formação de Direito. Se eu não tivesse esse diploma, eu não teria possibilidade de ingressar no quadro executivo do Grupo Brasil Telecom Oi. Por quê? Porque lá fala, para esta oportunidade precisa do diploma. Engraçado, única vez que eu usei meu diploma na vida. O diploma, quando alguém falou, quer concorrer ao cargo de executivo aqui no grupo, tem que ter 2º grau completo e faculdade completa. Aí eu tive que chegar com os 2 históricos para validar a minha entrada. Única vez que eu usei esse negócio. Aí você fala, o que é isso? Eu tinha todos os requisitos, mas se eu não tivesse passado pela oportunidade, que foi empeitar uma faculdade sem dinheiro, eu lembro até hoje de ir para um negócio sem a grana. E ligar para o meu pai, pai, me ajuda? Você sabe que não dá para ajudar. Mãe, a senhora me ajuda? Que é o contrário, eu sei que tem que ajudar. Desliguei os 2 telefones, meus amigos ricos, bora fazer essa faculdade. Eu, vixi. Vamos lá fazer esse vestibular. Eu lembro, foi 60 conto. Fiz e eles falaram, parabéns, você passou. Eu falei, mas quanto tem que pagar? R$525. E eu lembro até hoje, pegava meu salário com os descontos certinho do Vale Transporte e do Vale Alimentação, e eu tinha uns R$525 na mão. Eu entregava assim, eu ficava um mês inteiro trabalhando de um lado da rodovia para pagar a faculdade do outro lado da rodovia. E eu falava, essa vida é ruim demais. O que eu vou fazer? Eu lembro, não é a riqueza que cria oportunidade, é o desconforto que cria oportunidade. É você se colocar em situações onde você vai ter que dar seus pulos. Tem gente que não tem filho porque fala, o mundo está mal. Não, o mundo está mal porque pessoas boas como você não estão se reproduzindo. Eu amo gente ruim falando, eu não quero ter filho. Eu falo, aleluia. Gente ruim não tem que reproduzir, mas agora os bons não querem reproduzir. Na hora que os lunáticos ficam falando, eu olho e falo, nossa, Deus te ouça. Porque uma pessoa sendo treinada por você é um caos nessa sociedade. É melhor que você converta seu coração para Deus e entenda a natureza que Ele colocou dentro de você. Porque se você não entender, você vai destruir mesmo. Agora, os bons falarem isso, para mim é um absurdo. Estava na faculdade e eu ficava com muita raiva. Eu tinha que ir de bicicleta para vender o Vale Transporte. Confesso que eu vendi o Vale Transporte. Para quê? Para completar a faculdade. Cheguei na faculdade e fiquei estudando. Ninguém me deu essa oportunidade. Eu olhava os playboys, eles nunca faziam os trabalhos, arrumavam enrosco. Eu não tinha nada para fazer. Eu fazia um monte de trabalho, a diária. Chegava no dia, trabalho antecipado eu vendia por 50, trabalho em cima da hora era 70. E nem tinha inteligência artificial para fazer os trabalhos. Eu que ficava escrevendo, fazendo um enrosco na minha vida lá, final de semana inteiro. Vendia cada final de semana, que esse povo ia em festa. Os caras, faz aí, Marçal. 70 conto, e tem que ser pago no dinheiro. E o tanto que eu recebia, eu nunca esqueço, eu ganhava mais dinheiro vendendo trabalho do que trabalhando na Brasil Telecom o mês inteiro. Aí eu fui comprar um carro, eu pensei, cara, como que eu vou pagar o carro? Vocês piram, mesmo tendo um ecossistema multibilionário, eu continuo tendo a mesma cabeça até hoje, com simplicidade.
Eu olho para as coisas e falo, essas coisas não vou carregar. Eu vou criar oportunidades para cada coisa dessa. Vou te explicar. Falei, como é que faz para comprar um carro? Se eu vendo Vale Transporte para ir de bicicleta, que era muito perto, a Oi, da Brasil Telecom, é minha casa. Eu fui lá e comprei o carro. Como é que eu vou pagar esse carro? Aí eu olhei as pessoas que andavam de van e pagava carona, eu vendi os espaços do carro. Aí, além de pagar a prestação, eu ganhava um dinheiro com o carro. A Mentor era Mentorcar na época. E lá vai eu com o meu golzinho, eu tenho ele até hoje. Golzinho 97, verde, abacate. E aí eu falava, nossa, cara, eu precisava comprar uma roda para esse carro. Só arrumando problema a vida inteira. Como é que eu vou comprar, mano? Não tem dinheiro, cara. O dinheiro que eu pego aqui é para fazer as coisas aqui, fazer os trabalhos e tal, pagar a prestação desse carro. Falei, mano, eu virei instrutor na Brasil Telecom. E eu falava, cara, por que vocês não aprendem? Aí vocês têm apostila? Não, não tem. Falei, vou fazer apostila. Aí eu lembro de perder 2, 3 noites virado fazendo apostila. Eu nunca esqueço, assim, ó, eu saí vendendo essa apostila, ganhei num atacado R$800. Eu criei a oportunidade de fazer transporte para os outros, para pagar meu carro. Eu criei a oportunidade. Aí você fala, tá vendo? Esse é o brasileiro que não desiste nunca. O brasileiro não é desse jeito. O brasileiro quer arrumar um negócio para pagar as contas que ele fez. Eu sou o contrário. Eu gosto de arrumar problema e sentir que não dá para resolver o problema e eu tenho que me virar para resolver o problema. Então, vamos contar as rendas. Eu tinha renda na Brasil Telecom, que era a pior de todas. Que eu tinha que ficar 220 horas para pegar um dinheiro para pagar a prestação da faculdade. Eu tinha a renda do carro, que eu levava os amigos, pagava e sobrava dinheiro, então eu nem gastava dinheiro com gasolina, porque eu conseguia tirar o dinheiro dessa frete escolar aí, dos amigos da faculdade. Do outro lado, na Brasil Telecom, eu vendia apostila. Então, fazia trabalho, vendia espaço no carro e fazia apostila. Eu comecei a olhar para o meu salário e falei, meu salário é ridículo. Aí eu comecei a criar essas oportunidades. A pergunta é, alguém criou isso para mim ou não? Eu que um dia fiquei me sentindo humilhado, chegando de bicicleta, assim, suado. Eu tinha um cabelo até aqui, pesava 59 quilos. E eu chegava, eu nunca esqueço disso. Na porta da sala de aula, meus alunos, vocês que às vezes não me conhecem do passado, eu acreditava do mesmo jeito que eu acredito na Bíblia, do jeito que eu vejo ela hoje. Só que antes eu não tinha um resultado. Eu falava, você vai prosperar. E os caras riam e falavam, mas nem eu sei, você chega de bicicleta. Eu lembro de chegar suadinho, assim, depois de almoçar, que eu saía da faculdade, ia para casa e ia pedalando. E meus alunos, tipo 30 alunos esperando eu chegar, e eu suadinho, chegava. Aí eu lembro desse falando assim, aquela hiena, sabe a hiena? Que ri o ano inteiro no reino animal, transa uma vez por mês, mas fica rindo todo dia. Sabe a hiena ou não? A hiena é um animal que transa uma vez por ano e ri todo dia. Eu não sei como que ela encontra a felicidade. E a hiena... O que é demônio? O que você está falando? Que fique claro, não estou chamando os meus ex-alunos de demônio. Só uns endemoniados. É porque eu tenho mais de 2 milhões de alunos. Eu estou falando daqueles lá da Brasil Telecom, que eu devo ter treinado, sei lá, umas 5 mil pessoas, porque eu dava treinamento de reciclagem também. Nada contra vocês, mas é para a história ficar mais bonita. É o seguinte, as hienas, elas riam e aquele suor caindo e elas falavam assim, ao homem da prosperidade! Cara, aquilo é humilhante. Eu falava, eu vou sair daqui, eu vou dar a volta por cima. Eu chorava, acredita? Eu ia orar, falava, Deus, eu vou parar de falar desse negócio, porque eu não tenho a riqueza, eu não vivo esse negócio. Então, eu vou parar imediatamente de ficar falando isso. Eu senti no meu coração assim, ó, você já é, você está chegando, não para. E qual que é o nosso problema? A gente não tem coragem de falar aquilo que a gente não vive, mas se Deus falou que nós somos isso, a gente já vive isso, só que a gente está atrapalhando isso que Ele criou para nós. Resumo. O que foi a criação de uma nova oportunidade? Um amigo me pediu dinheiro emprestado e falou, eu estou fazendo um show aqui. Eu falei, dinheiro emprestado? Rapaz, não empresta dinheiro para ninguém. Ele, então entra de sócio. Olhei o cartão de crédito, estourei o cartão de crédito para entrar de sócio num show. Cartão de crédito meu para estourar, R$2.500. Acabou o cartão de crédito. E a Carol, nós vamos quebrar. Eu, calma, que aqui é trabalhador. Eu falo isso sempre. Enquanto tiver enxada, enquanto tiver capim, nós nunca vamos passar necessidade. E lá vai, eu estourei o cartão. Entrei para esse negócio de fazer show. Aí o mundo acabou para mim. Eu fiquei militando ali uns 6 semanas fazendo um evento. Entrei na última hora.
Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. A gente fez uns 300 mil reais. Eu olhei para aquele dinheiro, olhei para o tanto de tempo que eu tive que trabalhar para fazer um dinheiro desse. E falei, o que eu quero trabalhando para os outros, mano? O rica vírus me pegou. E aí o que acontece? Eu lembro que eu fui entrar nisso, aí o show começou a virar, e eu fui e coloquei o dinheiro que eu falei, Carol, vamos estourar tudo agora, pegar todas as reservas e vamos colocar o dinheiro. Eu dobrei minha participação e eu ganhei um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu saco esse dinheiro, quando termino o evento, eu olho para o dinheiro, engraçado, minha cabeça. Eu poderia só ficar mexendo com esses eventos. Eu parei, eu fiz 3 eventos, eu falei, eu não quero mais fazer. Porque eu aprendi coisas suficientes para não precisar mais fazer esse tipo de coisa. Eu lembro da minha mão ficar até preta aqui, de ficar pondo flyer nos vidros dos carros, eu ficava panfletando. Por quê? Porque eu não confiava nos caras que a gente pagava para panfletar. Eu não sabia essa potência do digital, então a gente fazia lá 100 mil flyers, juntava 5 assim, e distribuía na porta de faculdade, na porta de escola, show, show, show. Rapaz, eu nunca vou esquecer. Quando a gente foi fazer o show, meu amigo tinha uma perspectiva de vender 6 mil ingressos. E a gente foi para o monte orar. E eles, todo mundo cristão, todo mundo cheio de fé. E aí eu falei, deixa eu orar. Deus, eu decreto, nós vamos vender 15 mil ingressos. Eu nunca esqueço da cara deles. Nós estávamos no monte orando. E aí eles falando assim, aí eles começaram a rir e falar, Marcelo, você é engraçado demais, você acredita em cada coisa. Meu amigo, se tiver 5 mil ingressos, nós somos recordistas do planeta Terra. E eu falei, então cala a boca. Senhor, é 15 mil ingressos, 15 mil pessoas vão ser abençoadas, assim, 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 assim. Os caras calavam a boca e eu falava, agora terminou a oração? Pega aí a caneta e o papel, eu faço isso até hoje, tá? Se você quiser aprender, eu fazia quando eu não tinha dinheiro e hoje tendo dinheiro. Funciona do mesmo jeito. Lista as 30 ações, lista as 30 coisas que estão te pedindo, lista as pessoas que podem te levar até lá. Para quem não pegou, lista o que você quer, lista o que te impede e lista as pessoas que podem te levar. Aí eu comecei, que ação que nós podemos fazer? Que rádio nós vamos? Que não sei o quê, que eu era executivo, os moleques eram uns pangó, só mexia com o evento, não entendia nada de evento. Eu peguei a estrutura que eu aprendi na Brasil Telecom, carreguei no evento. No dia do evento eu subo no palco, chega no sócio, e aí, vendeu quanto? Olha meu braço aqui. Tinha 16 mil pessoas. E o sonzão tocando, o pau quebrando e gente ficando maluca. E eu falei, e aí, Deus ouviu a gente ou não? Deixa eu te contar um segredo. Deus já te abençoou, só que você atrapalha demais. Você é um incompetente, você é uma pessoa que desiste no meio do caminho. Engraçado é que se fosse o Pablo de hoje falando, coloca isso fácil, enche o estádio com 30 mil pessoas em 10 dias. Mas naquele dia eu não era esse Pablo. Naquele dia eu só tinha uma coisa. Escrever essas 30 ações, o que impedia, que é coisa que eu aprendi em gestão, cara. Quando eu fui picado pelo Rica vírus, eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer mais um evento. Fiz o terceiro, os caras, agora nós vamos... Eu falei, eu não quero mais mexer com isso. Eu quero seguir outro caminho. Eu peguei dados suficientes naquilo e carreguei. Engraçado. As coisas que eu dominei no passado, hoje eu tenho aqui em Alphaville uns 10 auditórios desse. Engraçado, eu não quis mexer no longo do período, mas eu construí tantas oportunidades que hoje eu faço milhões de reais com espaço de evento. Não estou falando com evento, não, estou falando só com espaço, locando. Locando os espaços, um dos lugares mais valorizados do país. O que significa isso, Marçal? Foram competências que eu fui adquirindo, eu construí essas competências. E hoje, para mim, é simples. Eu vejo gente falando, nossa, isso aqui é difícil. Não, isso aí é simples de fazer. Então, presta bem atenção. Eu comecei da minha história, sem entender que nada é impossível, mas que você vive jogando as pequenas oportunidades que você constrói no lixo. Você joga, por exemplo, um talento humano de ficar 10 anos repetindo a mesma atividade, sendo que era para ficar 10 anos em progressão. Você fica num lugar por causa de um salário, sendo que você não está aprendendo mais nada. Você tinha que ter saído no primeiro ano, você está no 10º ano nesse lugar. Não faz sentido você estar aí, porque você parou de aprender, parou de crescer, então não faz sentido. Você só vai cair no seu caminho se você desistir daquilo que Deus colocou em você ou se você parar de ter as atitudes que geram as oportunidades.